Olha, o salário mínimo estipulado pelo governo federal em vigor desde o dia 1º de fevereiro, você sabe qual é, né? R$ 1.045. Mas, principalmente quem ganha o menor salário pago no país, já percebeu que o dinheiro termina e o mês continua, né? Aí vem uma pergunta, você já parou para pensar qual seria o valor mínimo que um trabalhador precisaria receber para que fosse cumprido o que está na Constituição? Calculado pelo DIEESE é referente a fevereiro de 2020. Para o período, o salário mínimo ideal a ser pago ao trabalhador brasileiro deveria ser de R$ 4.366,51, uma diferença de 4 vezes mais, se compararmos com os atuais R$ 1.039 pagos. Esse salário mínimo calculado pelo DIEESE é uma cesta de consumo que é diferenciada, né, da cesta colocada, por exemplo, quando foi instituído o salário mínimo, né? Então, esse salário mínimo ele tem a perspectiva de uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, e com uma cesta de consumo atualizada para a nossa sociedade, né? Para o atual momento da economia, né? Do desenvolvimento da sociedade. Só que essa diferença entre o salário mínimo ideal e o pago já foi bem maior no passado. Em dezembro de 1994, primeiro ano do Plano Real, o salário mínimo ideal, segundo o DIEESE, era de R$ 728,90 e os trabalhadores recebiam, na época, apenas R$ 70, ou seja, 10 vezes menos. No decorrer dos anos, essa diferença foi diminuindo, até que ela voltou a aumentar a partir de 2014, coincidentemente a partir do momento em que o país começou a sentir os impactos da severa crise econômica e a moeda brasileira passou a sofrer forte desvalorização. O fato é que até quem trabalha analisando números reconhece o quanto é desafiador receber um salário mínimo no fim do mês e conseguir manter as contas em perfeito equilíbrio. O trabalhador fizer um ajuste em suas contas e fazer um planejamento conforme a sua receita, adequando a despesa à sua receita, pode ser que ele consiga, né, equilibrar e abrindo mão de alguns tipos de consumo, né, coisas que ele considere supérfluas, ele consiga adequar a receita dele à despesa, né, conseguir encontrar ali um equilíbrio. E não precisa nem ser supérfluo, não. O básico, inclusive, não dá, né, gente? Com o salário mínimo nesse valor. Vale lembrar que o artigo 7º da Constituição diz o quê? Que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, um salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender, vamos lá, as suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Tá difícil, né? As bolsas de valores no mundo todo fecharam em baixa ontem, afetadas pela redução no preço do petróleo internacional. Em meio a uma disputa entre Arábia Saudita e Rússia, os negócios na B3, a Bolsa de Valores brasileira, chegaram a ser interrompidos, inclusive após o Ibovespa cair 10%. Outro impacto direto na economia mundial se dá pelo impacto do novo coronavírus. Assim como a doença, os estragos provocados pelo novo coronavírus foram além das fronteiras da China. A Bolsa Brasileira registrou uma queda de 14% só em fevereiro, a maior registrada entre os países em desenvolvimento. As relações comerciais com a China, que é o maior parceiro do país, também estão comprometidas, já que o país exporta algodão, carnes, soja, minério de ferro e cobre para o país asiático. O perigo maior é se esse vírus se multiplicar, né, por mais províncias da China e a economia chinesa deixar de importar, né, nossos produtos, né, que a gente exporta para eles. E isso pode vir a prejudicar a economia brasileira como um todo e, consequentemente, a economia do Maranhão, que está linkada, né, muito diretamente com a China. A interrupção nas operações comerciais já fez as importações da China caírem 4% em relação ao ano passado. As exportações tiveram uma queda de 17,2% somente no primeiro bimestre. As repercussões sobre os impactos do novo coronavírus também têm pesado nas projeções do crescimento da economia brasileira. O último relatório Focus do Banco Central, divulgado no dia 2 de março, apontou que o Produto Interno Bruto brasileiro crescerá 2,17% em 2020 e não mais 2,2% como previsto anteriormente.
Em São Luís, as lojas que vendem produtos chineses ainda não sofreram desabastecimento, mas os especialistas alertam para um possível aumento nos preços de produtos como celulares e computadores, caso a doença continue sem controle. Caso essa crise piore, a gente vai começar a sentir, sim, porque vai começar a faltar produtos, né, que a gente importa da China, como os plásticos, como chip para computador, componentes para celulares, né? Então, esses produtos tendem a subir de preço, né? A gente pode estar pagando mais caro e ter uma inflação aqui interna por conta dessa crise. As operações que envolvem a segunda maior economia do mundo também atraíram os chineses para o Maranhão, que estão construindo um porto privado em São Luís. A paralisação da produção lá na China vai mexer com o consumo e a atividade econômica de todas as nações que mantêm negócios com o país. Hoje, por incrível que pareça, né, a economia mundial depende aí de um controle dessa doença, né, dessa pandemia. Já é uma pandemia, a OMS ainda não revelou, mas já está em vários países do mundo. Então, a economia mundial depende desse controle para que ela possa continuar crescendo. Agora aqui no estúdio do Bom Dia eu recebo o economista Felipe de Holanda. Felipe, bom dia. Bom dia, Adalberto. Felipe, momento extremamente delicado que estamos vivendo. Ontem não foi por acaso que aconteceu um dia histórico aí na Bolsa e o impacto direto na questão do petróleo e também do coronavírus. Sim. Adalberto, os impactos econômicos do coronavírus sobre a economia mundial, eles são muito mais sérios do que apenas os impactos sobre a saúde. Exatamente porque, sendo o epicentro, tendo começado na cidade de Wuhan, que aliás é a cidade irmã de São Luís, ela é a Detroit chinesa, né? É a maior produtora de automóveis da China e, por conta disso, tem uma relação muito grande com todos os continentes, com muitos países, no sentido de importar componentes, de exportar automóveis, tem muita circulação de pessoas, então o impacto foi imediato. Como disse o colega economista, é uma pandemia, porque está em todos os continentes, e a coisa vai se agravar bastante, né? A crise do petróleo, essa guerra de preços entre a Rússia e Arábia Saudita, tem muito a ver com isso, com a redução da demanda por causa da interrupção da atividade econômica mundial. E aí os preços do petróleo caindo e eles abrem essa guerra de preço e teve esse impacto enorme. O que nós estamos vendo é que o problema do coronavírus, embora ele tenha perdido dinamismo dentro da China, exatamente porque é um país de comando vertical, com uma capacidade, né? Mas ele ainda está se espalhando pelo mundo a uma velocidade incrível, como a gente vê, por exemplo, no caso da Itália, no caso do Irã, no caso da Coreia, né? E muito provavelmente aqui no Brasil a progressão da doença ainda vai afetar bastante, né? Então, realmente é uma crise, trouxe o que aconteceu ontem, que foi a maior queda das bolsas desde a crise de 2008, 2009. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem à noite, inclusive, que não vai interferir para controlar o preço do barril de petróleo no Brasil. Antes havia uma declaração de um dos ministros, no caso o ministro da Minas e Energia, dizendo que sim, já há um estudo em relação à própria questão da CID, quer dizer, aumentar impostos, interferir nisso, ICMS também. Enfim, há um clima também aqui, não poderia ser diferente, local, de extrema insegurança, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Não podemos esquecer que nós temos uma crise política que está acirrando, né? Essa semana é uma semana de mobilização de um ato chamado pelo presidente e por algumas lideranças políticas contra o Congresso, contra o Supremo Federal, o Supremo Tribunal Federal, e que está trazendo uma insegurança muito grande, né, em relação ao futuro do país, né? Possibilidade, inclusive, a gente vê movimentação em relação a golpe militar, boatos, coisas do gênero, né? E a economia não cresce, né? A política econômica não é capaz de entregar crescimento, isso daí está claro, né? Exatamente porque corta-se o gasto público sem que o investimento privado tenha se recuperado. Então, a crise do coronavírus e o grande problema que a guerra do petróleo está trazendo sobre a lucratividade da Petrobras, que perdeu somente no pregão de ontem mais de 70 bilhões de reais de valor, né? Esse grande problema,
ele vem em cima de condições domésticas, né, de um enfraquecimento da situação do Brasil, de aumento do risco país, né? Então não é apenas um problema internacional, é um problema internacional gravíssimo que está se abatendo sobre uma economia já frágil, né? Já frágil, que vem se arrastando e com uma crise política que está escalando, ela não está se resolvendo, né? As pessoas estão assistindo a gente agora e falam assim, mas o que eu tenho a ver com a questão do barril do petróleo, o que eu tenho a ver com Bolsa de Valores, se eu não sou investidor na Bolsa, mas é bom o cidadão saber que todos esses impactos vão terminar aqui na ponta, né? Na ponta vem o resultado. Sim, sem dúvida. O problema que está acontecendo no mundo é o seguinte, é uma redução da capacidade de geração de caixa de milhares e milhares de empresas em vários países, exatamente por causa da interrupção da produção. Isso traz uma redução do crédito e, portanto, fragiliza essas empresas e também do emprego, no sentido de que muita gente, principalmente aqueles que são terceirizados, aqueles que não têm, digamos, não estão protegidos pelo Estatuto do Trabalho, que é uma parcela muito grande dos trabalhadores em escala mundial. Então essas pessoas estão com risco de perder o emprego e, portanto, perder renda, né? Então, você vê um movimento coordenado de países, o próprio FMI, a própria organização a OCDE, o Clube dos Países Ricos, indicando o quê? Queda de taxa de juros, gastos públicos, exatamente para sustentar a demanda. E o Brasil tem que ir nessa direção. Se não for nessa direção, o problema econômico aqui se agrava mais ainda. Ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a falar de que não dá para botar no Congresso a conta completa de toda a situação da economia, ou seja, não é esperar só que as reformas aconteçam, mas é preciso que o governo faça o seu dever de casa. Então tem esse aspecto aí também que precisa ser considerado. O presidente está nos Estados Unidos, falou sobre, não, as reformas vão passar, vão acontecer. Você tem, por exemplo, a reforma tributária e administrativa, que nem o texto chegou ainda à Casa Legislativa. Né? É aí complicado. Isso mostra a fragilidade da sustentação política do governo e, por outro lado, essa reforma, essa PEC emergencial, né, que já chegou ao Congresso, qual que é o sentido principal dela? É corte mais profundo de gasto público, é redução de até 25% unilateralmente da jornada e do salário dos funcionários públicos, no momento em que a economia está definhando, está patinando, né, como se diz. O governo continua com essa política de cortar, e isso apenas aprofunda a recessão, não está dando uma saída, né? Obrigado, Felipe, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado uma vez pela participação aqui no Bom Dia. Pois não, à disposição.